Quem são os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro? Esse é mais um vídeo da TV Coiote. Se você não é inscrito no canal, clique em inscrever-se aqui embaixo. E eu fui pesquisar um pouco sobre os pré-candidatos ao governo do estado do Rio. Aposto que muito de vocês não faz a menor ideia de quem é candidato para o governo do estado do Rio nesse ano de 2018. E faz sentido, por um motivo bem simples. O Rio praticamente não tem nenhum pré-candidato ao governo estadual. Melhor, existem duas pessoas que já confirmaram com mais ênfase que vão sair para essa disputa. Todo o resto é incerto. Isso a gente pode olhar por dois motivos principais. Bom, o primeiro deles, que é um pouco óbvio, é porque todo mundo está preso. O segundo principal motivo é que a situação ainda é de muita incerteza no estado. Então, justamente por todo mundo estar preso, você tem os partidos muito atrapalhados com a renovação das suas lideranças, você tem muitas brigas internas e tudo isso prejudica na hora de você tomar uma decisão como essa. Mas de qualquer forma, esses são os nomes e a maioria deles acaba sendo mais improvável do que provável. Vamos lá. Primeiro, a gente tem o Índio da Costa. O Índio da Costa, ele ficou em 5º lugar para a candidatura à Prefeitura do Rio no ano de 2016. Então, é uma situação muito complicada dele. A única vantagem que ele teria para conseguir uma posição um pouco melhor é que ele teria apoio do PRB, do prefeito da cidade, Marcelo Crivella. A questão é que a popularidade do Crivella está muito em baixa, apesar dele ter apoio de algumas alas da sociedade. A questão é também que Marcelo Crivella vem demonstrando nos últimos meses e semanas um afastamento do Índio da Costa. Então, isso, o único bônus que ele teria acaba sendo muito difícil de conseguir corroborar com a candidatura dele. Bom, a gente tem o Tarcísio do PSOL. O PSOL é um partido muito pequeno em plano nacional, na questão de representatividade dentro do Senado, da Câmara e nos executivos, mas não é essa a realidade do partido no Rio de Janeiro. O PSOL é um dos maiores partidos do Rio de Janeiro, com certeza deve estar hoje, depois da Lava Jato, no top 3 do Rio de Janeiro, um número enorme de vereadores, são mais de 5 vereadores, um número grande de deputados estaduais, tinha 3 deputados federais, um foi expulso do partido por causa de uma polêmica, então é um partido talvez em decorrência da força da figura do candidato a prefeito do Rio na última eleição e possível candidato ao Senado nessa eleição, Marcelo Freixo, é um partido que em decorrência da figura dele conseguiu crescer muito no Rio e também em decorrência de ocupar um nicho da esquerda que foi deixado pelo PT, que nunca conseguiu crescer fortemente no estado do Rio de Janeiro. O Tarcísio ficou em 2º lugar na última eleição para o governo do estado. Então, o Rio, ao contrário dos outros estados, de boa parte dos outros estados, é um estado onde o PSOL não é aquele partido nanico que faz 1, 2, 3 ou 4% dos votos. Depois a gente tem um nome aí que era muito falado, e que foi cotado, se eu não me lembro, há uns 5 ou 6 anos atrás, como o possível grande candidato à presidência da República no ano de 2018. E que hoje ninguém ousa dizer isso, né? Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, eleito em 2008, reeleito em 2016, filiado ao PMDB, quando foi prefeito, já foi filiado, se eu não me engano, a uns 5 ou 6 partidos. O Eduardo Paes, antes das Olimpíadas, era um nome muito potente, não só para o governo do estado do Rio, mas, como eu disse, também para a presidência da República. Acontece que todos os companheiros políticos muito fortes dele, como o governador do estado Sérgio Cabral, foram presos. Vai pegar mal para ele numa campanha, aparecer com fotos com várias pessoas extremamente odiadas no estado do Rio. E ele tem um outro problema bem sério. O TRE tornou ele inelegível por 8 anos por possível abuso de poder nas eleições de 2016. Ele teria que recorrer no Tribunal Regional Eleitoral, seria uma dor de cabeça e possivelmente ele perderia nisso também. Então, vira um candidato improvável, mas ainda assim é um nome cotado. É uma das forças políticas maiores do Rio, que não está atrás das grades. A gente tem o Miro Teixeira da Rede, o deputado Miro Teixeira. Pode ser um nome aí que suba, a gente não tem muitas informações com relação a essa possível candidatura dele. Também várias incertezas. Tem o Wilson José Witzel, do PSC. Ele é juiz federal, nome desconhecido também. É uma estratégia do PSC para poder auxiliar a candidatura a presidente que ele precisa lançar do presidente do BNDES, que vai lançar para presidente da República, e aí é bom você ter o máximo de candidatos em vários estados para poder alavancar uma candidatura a presidente. E aí a gente tem um nome aqui bem famoso, um nome que vem se destacando muito na mídia brasileira, que é nada mais, nada menos que Antony Garotinho, sem partido. Bom, ó, o Garotinho ele falou exatamente isso, olha:
que está preparado para tirar o estado do Rio da falência, como fez em 1999 após o governo do Marcelo Alencar, e que as suas 3 prisões no ano passado foram uma vingança do grupo de Sérgio Cabral e Pisciani pelas denúncias que fez a Procuradoria da República de Brasília. Garotinho tá sem partido, ele era do PR, não tá mais no PR, porque a direção nacional do PR destituiu a direção estadual do partido no Rio de Janeiro. Então, mais um nome aí em complicações, não sabemos se ele não vai estar preso nesse momento. Celso Amorim do PT. Bom, o Celso Amorim já é um nome um pouco mais falado, talvez. Chanceler do Lula, foi ministro da Defesa da Dilma, ficou mais conhecido como ministro da Defesa da Dilma. E a candidatura dele não tem o objetivo de levar o governo do Rio, porque o PT sabe que está muito queimado para levar o executivo estadual de um dos maiores estados do país. Bom, fato é que a ideia de lançar o Celso Amorim é que o PT quer manter uma bancada mínima na Câmara e no Senado Federal. O PT está com problemas, com perspectivas de problemas para conseguir manter uma bancada razoável no Congresso. E você lançar um candidato a governador ajuda você a melhorar um pouco o seu desempenho no Legislativo. Então é aquele tempozinho de TV, tempozinho não, tempozão no caso do PT, que tem a bancada atual que é razoavelmente grande, que vai poder dedicar a Celso Amorim para fazer propaganda até do partido e inclusive defender que, vote nos nossos deputados estaduais e federais. Então, lançar um candidato a governador ajuda e também pilha a militância do partido para apoiar candidaturas ao Congresso. É o que eu falei, o PT lá é menor do que o pessoal nesse nicho da esquerda. Então, o PT vai ter problemas no Rio de Janeiro para eleger um governador, isso não é dúvida. Tanto que o objetivo não é ganhar no caso da candidatura do Celso Amorim. Tem o Romário, talvez o único que vocês pensaram quando eu falei sobre o governo do estado do Rio, talvez tenham pensado também no Eduardo Paes. Bom, o Romário, ele é considerado bem improvável, ele não tem uma estrutura partidária boa, o Podemos não é tão grande, não tem uma estrutura tão grande. O Romário não costuma se candidatar por executivo porque não tem prática em debates, de qualquer forma é um nome possível, e é um possível ganhador também, na escassez de concorrentes, é um possível ganhador do governo do estado do Rio de Janeiro nesse ano de 2018. De qualquer forma, ainda assim é considerado um candidato improvável. Se fala muito nele toda vez, Romário para o governo, mas na prática não vem ascendendo muito essa ideia no meio político. O Bernardinho, o ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, vai ser candidato pelo Partido Novo. É um dos nomes mais certos. Tem 2 questões que pesam aí. Primeiro, o Bernardinho não tinha apoio da família dele para concorrer. Já comentei aqui no canal, esse peso da família na pressão aos possíveis candidatos conta muito. Foi o caso, inclusive, do Luciano Huck, no caso da presidência da República. Mas um outro motivo mais ligado à política pode impedir o Bernardinho de concorrer. Talvez ele seja vice-candidato à presidência pelo Partido Novo. Vice-candidato do candidato João Amoedo. Bom, Partido Novo, como o nome diz, é um partido novo, surgiu recentemente, um partido de cunho mais liberal. O Bernardinho, talvez por ter esse apelo de ser conhecido por outros motivos, consiga também um desempenho legal nessa campanha, mas é uma candidatura também até improvável por causa desses 2 fatores, principalmente o segundo, a possível pré-candidatura dele à presidência da República. Bom, César Maia, outro nome conhecido, ex-prefeito do Rio de Janeiro, conhecido hoje mais por ser o pai da presidência da Câmara dos Deputados do presidente Rodrigo Maia. Rodrigo Maia que aparentemente quer ser pré-candidato a presidente da República. É bom a gente lembrar o seguinte, gente. Rodrigo Maia lançou pré-candidatura à presidência. Isso não significa que o objetivo dele com isso seja se candidatar à presidência. Significa que o objetivo é conseguir cacife político para poder, em breve, talvez ser vice de algum outro candidato. Então é chamar a atenção como se fosse candidato, mostrar que tem apoio partidário e tudo mais. Se o Rodrigo Maia realmente for candidato a presidente, a chance do César Maia sair sobe muito. Por que sobe muito? Por um motivo bem simples. O César Maia, mesmo motivo do PT, o César Maia pode aumentar, claro, a visibilidade no Rio de Janeiro por parte do próprio candidato a presidente do mesmo partido, o Rodrigo, e do filho dele. Então, o César Maia aparecer pode defender o governo dele. A gente sabe que no Brasil o eleitor liga muito essa questão de família. Isso pode pilhar a candidatura do Rodrigo Maia em plano federal e ele vira um candidato razoavelmente forte. Talvez, mas é muito improvável ainda a candidatura dele. Ele teve problemas nas últimas eleições, teve resultados ruins para o Senado. A aprovação do César Maia hoje é muito melhor do que a que você tinha antigamente, mas é um nome tradicional da política do Rio que também não está preso, então isso já pesa muito a favor. Bom, gente, é isso, faltam cerca de 7 meses
para as eleições presidenciais e para os governos estaduais e para o Congresso no mês de outubro, e o Rio de Janeiro está com um cenário completamente incerto. Tão incerto que quase nenhum grande instituto de pesquisa, aliás, nenhum grande instituto de pesquisa fez qualquer tipo de censo com relação a quem os eleitores votariam hoje para governo do Rio de Janeiro. Não teve nenhuma pesquisa, isso é raro. Vários estados menores e de menor importância econômica tiveram pesquisas para governador de Ibope, Datafolha, e o Rio de Janeiro não teve uma única pesquisa. Tiveram pesquisas pequenas de institutos com métodos nada confiáveis. Não estou dizendo que Datafolha e Ibope são completamente confiáveis, mas tem institutos que são piores. E aí eu não vou nem divulgar aqui, porque um resultado é completamente diferente do outro. A lista de candidatos oferecida foi extremamente mal pensada, mas é uma situação bem impressionante e até esperada na situação do Rio de Janeiro. Com essa intervenção federal, a situação do estado fica ainda mais incerta, né? E nenhum candidato, obviamente, vai defender a bandeira do governo do MDB no estado do Rio de Janeiro. Então, até porque o MDB tá com boa parte da sua cúpula do Rio presa. Um abraço, gente. Se inscreva no canal. Lembra de dar um gostei aqui embaixo, isso é muito importante para o canal poder crescer. E até o próximo vídeo.